Bem para o discipulado, Judas sentiu culpa. Então, por que ele não foi restaurado? Você já percebeu que sentir culpa não é a mesma coisa do que se arrepender? A história de Judas, ela vai nos mostrar isso. Judas caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu os milagres e mesmo assim decidiu traí-lo. Depois da traição, algo interessante acontece. Judas sente culpa. E aí, gente, aqui eu quero também deixar para vocês que também existe toda a questão da predestinação e tudo mais, né? Deus sabia. Isso é um tema polêmico, né, até, né? Que alguns acreditam que Judas estava predestinado, que ia ser ele, né? E tem pessoas que acreditam que é o que eu acredito, é que Deus conhece o futuro e Deus sabia que depois daquele decorrer todo, Judas, apesar de estar junto, ele não ia mudar o seu coração. E a gente vê isso ao longo da história. Tem uma passagem que fala que quando a mulher derrama o bálsamo, né, o perfume nos pés de Jesus, ele critica dizendo que aquilo ali poderia ter sido vendido e ser doado aos pobres, mas que na verdade ele queria que a doação entrasse porque ele era o tesoureiro, era Judas que cuidava das finanças. Olha só que interessante, né? Jesus sabia que ele era o traidor e que inclusive ia ser por dinheiro, né? A Bíblia deixa bem claro que foi pelo dinheiro, né, que ele traz Jesus, e a gente percebe que não havia uma conversão em Judas ainda, né? A prova disso é que ele roubava ainda a tesouraria, né, que ele administrava. Só que depois que ele entrega Jesus, a Bíblia mostra que ele sente culpa. E como que a gente vê isso acontecendo? Ele devolve as moedas, ele percebe que matou, né, sangue inocente nas mãos, ele devolve as moedas que ele recebeu, ele admite esse pecado, né? Ou seja, Judas não era indiferente ao que tinha feito, porque Davi tentou viver normalmente e aquilo foi adoecendo ele, mas Judas não. Judas, ele praticamente quase que na hora, vamos dizer assim. Davi foi ser repreendido por Natã, a gente não tem um tempo exato na Bíblia, mas vamos dizer aí que passou um ano, porque a criança nasce, né? Já Judas não, praticamente no mesmo instante, quase. Ele sabia exatamente o peso da escolha que ele fez, né? Mas existe uma diferença muito importante entre Judas e os outros personagens, né? A gente vê que Judas sentiu culpa, mas ele não corre para Jesus. Ele correu para a própria condenação. Eu gosto de dizer, tem até um vídeo que eu tenho gravado sobre isso, que faltava tanto Jesus em Judas, que agora, quando ele se vê diante, né, da sua condenação, ele não tem para quem recorrer. O que ele faz? Ele corre, né, ele correu para a própria condenação dele, ele se condenava pelo que tinha feito. E aí no final a gente conhece a história, Judas se suicida. E talvez seja aqui que muita gente se perde, porque pensamos que reconhecer o erro é suficiente, mas a culpa sozinha não transforma ninguém. Talvez você reconheça que errou, né? A culpa apenas mostra que existe um problema. A culpa te mostra que existe algo que precisa ser feito. O arrependimento é que nos leva para a solução. Lembra de Davi, né? Temos um vídeo gravado sobre a culpa de Davi, né? Davi pecou, sentiu culpa, mas levou a sua culpa para Deus. Tudo bem que depois que ele foi repreendido, mas vamos considerar, né? Pense em Pedro, né? Tem um vídeo também de Pedro. Pedro falhou, Pedro sentiu culpa, mas permaneceu perto de Jesus. Já Judas foi diferente. Ele permanece olhando para o tamanho do seu próprio erro. E quando a gente faz isso, a culpa deixa de ser um convite ao arrependimento e ela se transforma de fato em uma condenação. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A condenação diz, você errou, então acabou. Mas o arrependimento diz, você errou, mas ainda existe um caminho de volta. Aleluia. Estamos na graça, meu irmão. Judas acreditou mais na sua culpa do que na possibilidade da graça. E isso destruiu a sua história. Talvez hoje você esteja carregando uma culpa real. Algo que você de fato fez, como esses 3 personagens que a gente gravou a sequência de vídeo, né? Como Judas. Talvez você realmente tenha falhado. Talvez você realmente tenha tomado decisões erradas. Mas a pergunta não é apenas, você sente culpa? A pergunta é, o que você está fazendo com ela?
Porque a culpa, ela pode te levar para longe de Deus ou pode te levar de volta para Ele. E aí eu quero te deixar uma pergunta para você meditar. Você está olhando mais para o tamanho do seu erro ou para o tamanho da graça e o poder que Deus tem para nos restaurar? Espero que esse vídeo faça sentido para você. Graça e paz.